Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Olá pessoal, estamos voltando aqui com mais um vídeo para dar continuidade ao nosso tema. Hoje é dia de festa no céu. E no vídeo anterior falamos sobre as más novas do Evangelho, que foi relacionado a algumas histórias da Bíblia, como a criação de todas as coisas. Falamos sobre Adão e Eva, Caim e Abel, e nós vimos que Adão e Eva eles pecaram lá no jardim. E quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. E a partir do momento que eles foram expulsos, o pecado se multiplicou no mundo e chegou a um ponto que todos nós estávamos condenados ao pecado. E precisava que fosse pago um preço, e um preço de sangue. Por isso, Deus, com o teu grande amor, enviou o seu Filho Jesus, que hoje nós iremos falar sobre as boas novas do Evangelho. Não existe só as más novas, existe também as boas novas. E hoje nós vamos falar sobre as boas novas, começando pelo amor, o amor de Deus pelas nossas vidas. Quando Deus viu que todos nós, seres humanos, estávamos condenados à morte eterna, como nós vimos que existe a morte eterna, que é a morte separada de Deus para sempre. Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como está escrito em João 3,16, que eu quero ler para vocês aqui na Bíblia, que diz assim, João 3,16, uma passagem muito conhecida. Diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E esse foi o maior ato de amor que Deus fez pelas nossas vidas. Porque na Bíblia está dizendo que era um filho unigênito. Unigênito é único, ou seja, Deus só tinha um filho, Jesus. E Deus, com o teu infinito amor, enviou o seu filho Jesus. E Jesus, ele não poupou a sua vida. Jesus, ele aceitou o plano de Deus para vir na terra, para sofrer tudo o que ele sofreu. Jesus veio ao mundo como uma criança, ele nasceu de uma virgem. A mãe de Jesus chamava-se Maria. E Jesus nasceu, cresceu como homem. Jesus sofreu aqui nessa terra. Ele sentiu dores. Jesus ele ficou triste. Jesus ele chorou. E o que nós sofremos hoje é tudo que Jesus sofreu. Só que Jesus ele sofreu muito mais. Porque ele veio, como eu já falei, para que o nosso pecado fosse perdoado, tinha que ser pago um preço. E esse preço não era qualquer pessoa que poderia pagar pelos nossos pecados. Teria que ser uma pessoa sem pecado. E Jesus, ele veio, viveu no mundo como homem, mas ele não tinha pecado. Jesus era perfeito, ele não tinha pecado. Então, somente o sacrifício de Jesus. Mas onde? Em uma cruz. Jesus, ele sofreu todas as nossas dores. A palavra de Deus vai nos dizer, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E quando aconteceu ali a morte de cruz com Jesus, os nossos pecados foram cancelados. Então a cruz, ela é um lugar, por um lado, ela é um lugar de vergonha. Ela era um lugar que era para os piores, sabe? Mas também para outro lado, a cruz era um lugar de triunfo, de vitória, de perdão de pecados, que foi o que aconteceu com a morte de Jesus naquela cruz para o perdão dos meus e dos seus pecados. Então Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele não poupou a sua vida. Ele decidiu vir ao mundo, sofrer e ir até o final, morrer uma morte de cruz, ser condenado para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna com Cristo. Mas nós precisamos fazer algo para chegar até essa eternidade com Cristo. E por falar em cruz, eu quero mais uma vez ler aqui na Palavra de Deus 2 versículos que se encontram
em 1 Coríntios 1, o versículo do 22 ao 24 vai nos dizer o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Deus, ele sabia o que estava fazendo. Era o seu único filho, mas ele ama as nossas vidas. E Deus não quis que nós fôssemos condenados eternamente, morrêssemos eternamente e vivêssemos longe dele. Então, para que nós estivéssemos o retorno para perto de Deus, porque quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. E para que nós estivéssemos mais uma chance de nos voltarmos para perto de Deus, teria que haver esse preço pago, esse sacrifício de cruz, que foi o que Jesus fez. Então, hoje nós temos a oportunidade de voltarmos a nos relacionarmos com Deus, ter um novo relacionamento com Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus criou o ser humano, para ter um relacionamento com Ele, mas um relacionamento saudável, um relacionamento com obediência. E somente lendo a palavra de Deus é que nós vamos entender como é que nós vivemos em obediência com Deus. Amém? E nós temos o último ponto que nós vamos ver no vídeo seguinte. E eu quero convidar você para fazermos uma oração. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus continue te abençoando. Amém? Se você quiser fazer o seu pedido, feche o seu olhinho, nós vamos estar orando. Deus vai continuar abençoando a sua vida. Veja como Deus é bom. Veja como Deus ele nos ama. Ele, com o seu grande amor, enviou o seu único filho para morrer em uma morte de cruz. Uma morte que foi muito sofrida. Mas Jesus, ele aceitou ser condenado, crucificado, por amor a mim e a você. Então vamos obedecer a ele. Amém? Então vamos fazer essa oração com o coração agradecido por esse sacrifício. Deus maravilhoso, Deus bendito, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nesse momento nós queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício, agradecer pelo teu amor em enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Muito obrigado. E nesse momento eu quero pedir pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Visita esse coração, Pai. Se tiver com tristeza, que o Senhor alegre. Se tiver alguma enfermidade, o Senhor cure. E o Senhor continue a abençoar e a livrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essas famílias. Vem com os teus livramentos, cobre com o teu sangue. Em nome de Jesus, e nos dá o verdadeiro entendimento do plano de salvação, porque o Senhor enviou o teu Filho para que fôssemos salvos, para que tivéssemos a oportunidade de viver eternamente contigo. Muito obrigada pelo teu sacrifício, Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Preste atenção. Aqui nós falamos sobre as boas novas do Evangelho. Nós falamos sobre o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós falamos sobre o sacrifício de Jesus para que os nossos pecados fossem perdoados. E esse sacrifício foi através de uma cruz. E Jesus, ele te ama. Continue se cuidando e Deus abençoe a sua vida.